Ó, pessoal, e essa questão 786, a gente consegue dar uma olhadinha nela aqui pelo próprio livro, beleza? Fala o seguinte, ó, o pentágono ABCDE e o quadrilátero FEDC na figura ao lado são equivalentes. Pergunta, né? Por quê? Aí, bom, a gente não tem muita informação dessa questão, mas a gente pode supor, né, que essas duas retas aqui, ó, que eu vou destacar agora de azul, essa daqui de baixo são paralelas, beleza? A questão não fala, mas vamos supor que seja, beleza? Não dá pra fazer nada aqui. Então, supondo que essas duas retas que eu destaquei são paralelas, que eu apaguei já, né? A gente consegue concluir o seguinte, observe que o pentágono, né, que eu vou fazer de azul, A, B, C, D, E. Ficou, não? Vou fazer traço por traço para ficar melhor, viu? Isso aqui. Pronto. Esse pentágono e o outro quadrilátero que fala é o F, E. Vem pra cá. Taranã. Pronto. Fala que essas duas. Pergunta, né? Se esses dois polígonos são equivalentes. O que são equivalentes, né? Teriam a mesma área. Beleza? Observe o seguinte: que o pentágono ABCDE, ele é a soma dessas duas areazinhas aqui, ó. Vou apagar o que eu desenhei. É a soma dessa areazinha aqui de baixo. Aqui. Essa de baixo. Com o triângulo de cima aqui, ó. O triângulozinho AEB. Beleza? Beleza. AEB. Tá? A gente também tem que supor aqui, não dá para concluir com 100% de certeza que essa reta FBC aqui, ó, ela passa pelo ponto B, né? O F passa pelo ponto B e vai até o ponto C. Senão não dá para concluir muita coisa. Então, supondo que essa reta passa pelo ponto F, passa pelo ponto B, passa pelo ponto C, a gente tem que a área do quadrilátero, né, vai ser a soma da área vermelha com a área do azul. Então, seria a área dessa partezinha azul que eu estou pintando agora. Beleza? E a outra, né, como eu tinha dito, era a área amarela. Aqui a área amarela. E aí os dois vão ter a parte vermelha, né? Vai ter a parte pintada de vermelho. Se a gente conseguir mostrar que essa área amarela e a área azul tem a mesma área, né? Então é porque as duas figuras são equivalentes, porque vai ser a soma de duas figuras que tem a mesma área. E vamos lá. Observe que esses dois, como eu falei, né? Supondo que essas duas retas aqui, elas são paralelas, então a altura desses dois triângulos, o triângulo AEB e do triângulo FEB, são congruentes. As alturas vão ser congruentes. A altura desse primeiro triângulo seria quem? Seria essa daqui, né? Forma 90 graus, vamos dizer que seja H. A altura do outro triângulo seria do EFB, também vai ser H, supondo que as retas sejam paralelas. E aí observe que eles têm a mesma base, né? Tem a base EB. Se ela tem a mesma base, mesma altura, as duas figuras têm a mesma área. Se elas têm a mesma área, então, como o pentágono vai ser a soma do primeiro triângulo, a área vai ser a soma da área do primeiro triângulo, vamos colocar aqui, ó, vamos lá. A área, aí eu vou botar assim, a área do pentágono, beleza? Vai ser a soma da área do triângulo 1, que é o triângulo AEB, mais a soma, mais a área do trapézio ali embaixo, do trapézio EBCD. Então vou botar a área do triângulo 1 mais a área do trapézio TR. E a área do quadrilátero FEDC vai ser a área do triângulo 2 mais a área do trapézio também, né? A gente acabou de concluir que a área do triângulo 1 e do triângulo 2 vão ser iguais. Então, a gente pode substituir em algum dos dois, né? Vamos dizer que a área do pentágono vai ser a área do triângulo 2 mais a área do trapézio. Conclusão: a área do pentágono vai ser igual à área do quadrilátero. Então,
as duas figuras, né, vão ser equivalentes, beleza? E por quê, né? Justamente para essa explicação que eu dei. As duas vão ser a soma 1 do triângulo 1, que é o triângulo AEB, mais a área do trapézio lá embaixo, e a outra vai ser a área do triângulo 2 mais a área do trapézio também. Como a área do triângulo 1 e do triângulo 2 são iguais, então a área do pentágono vai ser igual à área do quadrilátero, beleza?